Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa terça-feira, dia 7 de janeiro, nós iremos comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada cheia nessa segunda-feira, foram 9 jogos, né? 3, 6, exatamente, 9 jogos. Rodada extensa, né? Muitos jogos interessantes, algumas viradas, né? Tivemos ali o duplo overtime, né? Em Miami Kings. O jogo aí terminou lá pras 3 da manhã, né? Quem parou pra assistir esse jogo com certeza trabalhou com aquela carinha de zumbi. Né? Meteu o famoso The Walking Dead, porque o joguinho terminou tarde. Mas foi bom, foi um bom jogo. Então tivemos uma rodada bem legal nessa segunda-feira, e aí eu vou dar uma passada por cada um dos jogos, dar os meus pitaquinhos sobre as partidas. E depois, rapaziada, teremos o nosso bloco de notícias. Né? Tivemos aí algumas notícias saindo nessas últimas horas, inclusive temos novidades sobre a novela Jimmy Butler. Fica ligado aí pra conferir os novos capítulos dessa novela. E basicamente vai ser isso o programa de hoje, tá? O programa de hoje será isso. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que isso ajuda muito no crescimento aí do nosso projetinho. E vambora, bora começar o programa de hoje. Roda a vinheta e vamos lá. Beleza então, pessoal, vamos iniciar esta bagaça falando sobre os jogos de ontem. E para começar, eu quero comentar aqui com vocês sobre a vitória do Pistons em cima do Portland Trail Blazers. Esse foi um jogo bem interessante, né? Foi um dos jogos que abriu a rodada de ontem. E cara, que jogo legal. Jogo bem legal, mano. Jogo gostosinho, duas equipes entregando ali um basquete bom. Né? O Blazers conseguiu começar o jogo melhor, fez um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo. Venceu a primeira parcial por 28-23 e a segunda por 32-28. Conseguiu ir pro intervalo na frente. Shadon Sharp, Anthony Simons, o próprio Scoot Henderson ali conseguiram ali boas jogadas no primeiro tempo. O Scoot ficou mesmo só no primeiro tempo também, né? Depois não fez mais nada. Mas no primeiro tempo ele conseguiu ali uma ponte aérea com Donovan Clingan e tal. Então, o Blazers fez um bom primeiro tempo. Só que no segundo, o Pistons reagiu. Né? Sob o comando ali do Cade Cunningham e com o Tim Hardaway auxiliando muito bem ali o Cade, o Pistons conseguiu buscar a virada. No segundo tempo, o Pistons somou 67 pontos marcados. Uma produção muito alta. E no fim, Detroit conseguiu garantir a sua vitória. Né? O Pistons venceu por 118-115. Uma vitória importante para Detroit, né? Porque faz com que o time deixe de ter campanha negativa. Detroit agora tem campanha de 50%, 18 vitórias e 18 derrotas. E mais uma atuação de All-Star do Cade Cunningham. Eu que venho defendendo bastante a ideia do Cade indo pro All-Star nessa temporada. Ontem foi um jogo de All-Star, mano. Terminou o jogo com 32 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 2 roubos de bola, 4 bolas de 3 convertidas. Uma atuação enorme do Cade. Enorme. Jogou muito, cara. E foi o grande responsável por essa virada. Óbvio, o Tim Hardaway também ajudou pra caramba, como eu disse. Ele foi um ótimo auxiliar ali do Cade. Marcou 26 pontos, matou 6 bolas de 3. Tim Hardaway vem fazendo uma temporada bem interessante. Jalen Duren também apareceu ali com duplo-duplo.
Mais um duplo-duplo do Jalen Duren, né? Uma máquina de double-doubles. Mas eu já falei que esses duplos-duplos às vezes dão enganada, tá? Não se enganem com o box score do Jalen Duren, tá? Ele é bom jogador, tá fazendo uma temporada boa, mas calma. Calma, tá? Calma. Mas, de fato, é uma máquina de duplos-duplos. 6 rebotes ofensivos ontem. Ele ajudou bastante. Mas o Cade foi o cara. Foi o cara do time. Ele está sendo o cara do time, ainda mais agora, né, com a perda do Jaden Ivey, né? Então, o caso de All-Star aí do Cade vem ganhando mais força, mano. Vem ganhando mais força. Acho que vale muito a gente olhar mais aí com carinho pra essa possibilidade. Sobre Blazers, é o que eu falei, mano. O time fez um bom primeiro tempo, competiu no segundo, tanto que foi uma derrota por apenas 3 pontos. Mas, cara, no fim, venceu o melhor time, né? O Blazers ainda é um time que tem muitos buracos, é um time ainda muito inconsistente. E ontem pecou por isso. Né? Caiu muito de rendimento ali na parte defensiva no segundo tempo, a defesa não apareceu. E aí a derrota veio. Fica aí o destaque pro ótimo jogo do Anfernee Simons, 36 pontos com 9 assistências para ele, 8 bolas de 3 convertidas. Jogou muita bola, ele que é um dos grandes ativos que o Blazers tem aí pra trade deadline. Shaedon Sharpe vem mostrando uma evolução enorme nessa temporada. 20 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, jogo muito completo do Shaedon Sharpe, que é um moleque que eu boto muita fé mesmo, acho que ele vai virar ainda um All-Star, tem muito potencial. Toumani Camara, mais um jogo bom, gosto muito desse cara também. 12 pontos, 3 roubos de bola, um toco. Jogador muito subestimado, o Toumani Camara, mas é muito bom jogador. Um two-way bem interessante. O Avdija fez um jogo mais ou menos ali. DeAndre Ayton entregou ali um duplo-duplo, mas um duplo-duplo totalmente mentiroso. E mascara muito do jogo dele. E teve ali, né, o Chris Murray entregando 11 pontos vindo do banco. O Scoot, como eu falei, apareceu no primeiro tempo com algumas boas jogadas ali como playmaker, mas no geral não foi uma grande atuação dele. Inclusive foi um jogo ruim. 0 pontos em 19 minutos, não tem como falar que ele jogou bem. É que realmente os flashes que ele teve no primeiro tempo foram interessantes, mas parou por ali mesmo. E é isso, o Klingon também não fez grandes coisas. E a derrota veio. 23ª derrota do Blazers, 15ª como visitante. E o projeto Cooper Flag segue a todo vapor lá em Portland, apesar de que na Copa Cooper Flag o Blazers está um pouco atrás. Né? Washington Wizards, Charlotte Hornets, o Pelicans, né? Hoje são os 3 grandes contenders da Copa Cooper Flag. O Blazers... eu acho que o Blazers venceu jogos demais nos primeiros meses de temporada. E aí acabou ficando um pouquinho atrás aí na Copa Cooper Flag. Mas nada que não dê pra resolver também. Nada que uma sequência de 15 derrotas seguidas não resolva. Dá pra resolver. Seguindo, tivemos o Phoenix Suns batendo a equipe dos Sixers por 109-99. Essa foi uma vitória importante pra Phoenix pelo fato de que foi o primeiro jogo com a nova lineup. O Budenholzer, depois, né, aquele monte de derrota e depois de tantas atuações ruins, ele finalmente resolveu mudar a lineup. Ele colocou o Nurkic e o Bradley Beal no banco e colocou o Ryan Dunn e o Mason Plumlee como titulares. E apesar de um começo ruim, o começo de jogo do Phoenix não foi bom, no segundo tempo o Phoenix melhorou, cara. As coisas melhoraram muito pro Phoenix no segundo tempo. O ataque fluiu bem melhor. O próprio Bradley Beal fez um segundo tempo muito bom mesmo. Terminou o jogo com 25 pontos. Jogou demais o Bradley Beal. Kevin Durant, como sempre, jogou muito. E defensivamente, cara, o Phoenix melhorou bastante também no segundo tempo, tá? Defesa, óbvio, ainda é uma defesa com muitos buracos. É uma defesa que ainda carece de talentos, né?
Mas, no segundo tempo, a gente viu um Phoenix defendendo com vontade. E é aquilo, velho. Se falta talento defensivo, você tem que compensar na vontade, na intensidade. E o Phoenix foi um time mais intenso na parte defensiva no segundo tempo. E a virada veio, né? O time fez ali um terceiro quarto excelente. Venceu por 36-27. E no quarto período conseguiu fechar o jogo muito bem. Muito bem. Meteu 31-26. Não deu margem pro Philadelphia sonhar ali com a remontada. Philadelphia que não teve ontem o Joel Embiid. Fez muita falta, até porque o Paul George, que era para assumir o protagonismo do time nesse tipo de situação, juntamente do Maxey, ele não tá conseguindo ser esse cara. Inclusive, precisamos falar sobre essa temporada do Paul George, hein? Eu esperei muito pra pegar realmente no pé do Paul George, porque eu entendia que tinha a questão da mudança de time, mudança de sistema e tal, né? Todas as questões de lesões também. Só que, velho, eu acho que já tá na hora da gente criticar mais o Paul George, mano. Porque a temporada dele é horrorosa. É horrorosa. E não é que eu tô falando que é uma temporada horrorosa pros padrões Paul George. Não, é uma temporada horrorosa pros padrões de qualquer estrela da NBA. E sim, o Paul George é uma estrela da NBA. Muita gente não considera mais ele uma estrela, mas ele é uma estrela. Só que nessa temporada, cara, tá feio demais o Paul George, mano. Ontem mesmo, cara, 5 de 18 no field goal. Só marcou 13 pontos em quase 40 minutos de jogo. Plus minus de menos 8. Tá ligado? E aí quando você olha a temporada dele, cara, é discutivelmente uma das piores temporadas da vida dele, mano. Talvez até a pior temporada. Ele tá tendo 16,2 pontos de média, com só 41,4% de aproveitamento nos arremessos e só 33,5% do perímetro. São os piores números dele desde o seu ano de novato, em 2010. É uma temporada pavorosa. E aí quando você coloca na balança a grana que ele tá ganhando, o investimento que o Sixers tá fazendo nele, irmão, é muito decepcionante a temporada do Paul George. É muito decepcionante. E aí, pra mim é muito culpa dele, assim. Porque o Nick Nurse tá tentando, cara. Você vê o jogo, você vê o Sixers tentando envolver o Paul George. Você vê o Sixers fazendo jogadas pra deixar o Paul George em boas situações. Só que ele simplesmente não consegue mais matar uma bola. Não consegue mais, cara. Tá bem feio, mano. Tá muito feio. Se não é o Maxey ontem, marcando ali seus 31 pontos, dando 10 assistências. E se não é ali o Yabusele aparecendo, o Kelly Oubre também aparecendo ali com 26 pontos, cara, o Sixers tinha tomado uma saraivada ainda maior, mano. Porque não tem como contar com o Paul George. O Paul George tem sido um fator negativo nesse time do Sixers, muito negativo. Então, tive paciência, esperei, mas pô, já são 34 jogos, né, do Sixers na temporada. Já era a hora do Paul George mostrar alguma coisa. Ele não mostrou nada até o momento. Pô, tô lembrando que o jogo de Natal do Paul George, mano, foi pavoroso. Foi pavoroso. Entendeu? Então, mano, tá feio. Tá bem feio. E ontem ele fez muita falta. Em meio a um segundo tempo fantástico ali do Phoenix, cara, se o Paul George tivesse jogando o normal dele, o normal que a gente sabe que ele consegue jogar, cara, o Sixers poderia ter ganhado o jogo. Mas não foi o caso. Jogou nada e o Phoenix, com a sua nova lineup, conseguiu uma bela vitória, 16ª vitória do Phoenix. O time ainda tá numa situação complicada, ainda tá fora da zona de pós-temporada. Mas foi um respiro. Ontem foi um respiro. Bradley Beal jogando muito bem, um dos melhores jogos dele aí na temporada. Kevin Durant com 23 pontos. Ryan Dunn ajudando muito, 15 pontos, uma boa defesa, 3 de 6 no perímetro.
O Devin Booker, apesar do desempenho horroroso nos arremessos, ajudou ali com 10 assistências. E teve ali o Oso Ighodaro aparecendo bem ali. O Ighodaro que, na minha opinião, tem que ser titular desse time. Se eu sou o Budenholzer, eu tiro o Plumlee e coloco o Ighodaro como titular. Eu acho que o Ighodaro, ele tá merecendo essa chance. O moleque é bom. Ontem 8 pontos, 6 rebotes. Bom desempenho defensivo. E é isso. O Nurkic horrível. Jogou 14 minutos, só 5 pontos. Uma atuação fraquíssima do Nurkic, mas nada que surpreenda. A temporada dele é horrível. E é isso, cara. Boa vitória. E vamos ver, cara. Vamos ver se esse Phoenix consegue embalar na temporada. Tem surgido diversos rumores aí envolvendo uma possível troca do Bradley Beal, uma possível troca pelo Jimmy Butler. Inclusive, o Bradley Beal foi perguntado sobre essa questão das trocas, da troca, né, dele. E ele deu uma resposta que aqueceu os rumores, né? Eu até separei aqui, ó. Eu ia mostrar no bloco de notícias, mas eu acho que já dá pra mostrar agora. Ó, o Bradley Beal, perguntado aí pelo Dwayne Hankin sobre troca, ele falou o seguinte: se tiver que acontecer, preciso ser avisado antes, porque sou eu quem dou as cartas. Até que me abordem e alguém diga algo diferente, serei um Sun. Ou seja, se o Suns quiser trocar ele deixou claro, tem que me comunicar antes. Porque, de fato, quem dá as cartas sobre o futuro dele é ele mesmo, porque ele tem a cláusula de veto de troca. Ele pode vetar qualquer troca que o Phoenix quiser tentar fazer com ele. Então, deixou claro. Deixou claro, não negou os rumores, não negou a possibilidade dele ser trocado. Ele só falou, ó, se tiver que acontecer, tem que falar comigo. E aí, óbvio que a galera já começou a trabalhar em cima dessa declaração dele. Os rumores já aqueceram ainda mais. Vamos ver. E tem novidade sobre essa questão também dele, viu? No bloco de notícias eu vou falar mais sobre essa questão do Beal, sobre a questão do Butler por lá também. Então fica até o final pra conferir. Mas fica aí o aviso do Bradley Beal. Quer me trocar, irmão? Fala comigo primeiro. Quem manda sou eu. Deu o recado. Deu o recado dele. Mas enfim. Fato é que ele jogou bem ontem e o Phoenix conquistou uma importante vitória fora de casa lá em Filadélfia. Bora, seguindo aqui, rapaziada. Tivemos o Milwaukee Bucks vencendo fácil a equipe do Toronto Raptors. O Bucks venceu por 128-104. Vitória tranquilinha. Damian Lillard comandou a equipe do Bucks ontem com 25 pontos, 5 bolas de 3. Atuação muito forte dele. O Giannis, forma tranquilinha, meteu ali um triple-double de 11 pontos, 12 rebotes, 3 assistências. E o Bucks, depois de 2 derrotas seguidas, voltou a vencer. Milwaukee chega a 18 vitórias na temporada. E o Toronto, que ontem teve ali o I.J. Barrett, teve ali o Scottie Barnes, teve Emmanuel Quickley, né? Acho que foi até a primeira vez, né, que os três jogaram juntos nessa temporada. Não me lembro se os três já haviam jogado juntos nessa temporada, né? Os três ali jogaram, mas não foi suficiente para evitar essa vitória fácil da equipe do Bucks. Depois tivemos aí o Orlando Magic se superando e batendo a equipe do Knicks por 103-94. Vitória muito grande, né, do Magic lá no Madison Square Garden. Magic que segue aí todo desfalcado, conseguiu, né, a vitória de virada, né? O Knicks começou ali o jogo melhor, mesmo sem ter o Karl Anthony Towns, que discutivelmente é o melhor jogador do Knicks na temporada. Ontem ele não jogou o Jericho Sims no lugar dele. E aí o Knicks, mesmo sem ele, conseguiu fazer um bom primeiro quarto. O segundo quarto também foi bom, mas o Magic foi melhor. E no segundo tempo, cara, o Orlando foi bem demais, viu? A defesa apareceu bem no segundo tempo. E no ataque, cara, Cole Anthony
brilhou. O Cole Anthony, que tem subido muito de produção nesse período aí de overdose de lesões aí no time, ele ontem entregou um jogo fantástico. 24 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 50% de field goal, 3 bolas de 3 convertidas, matando bola importante no final do jogo. Cara, jogou muito, mano. Jogou muito. E aí tendo ali o KCP aparecendo, tendo o Goga Bitadze aparecendo, tendo o Jonathan Isaac fazendo um jogo muito bom. 13 pontos, 9 rebotes, 2 tocos. O Wendell Carter Jr. vindo bem do banco e tal. O Orlando conquistou essa grande vitória, 22ª vitória do time na temporada, campanha 22-16. E o Knicks sofreu, né, mais uma derrota. 13ª derrota do Knicks. Um jogo que era bem acessível para Nova York, mesmo sem o Towns. O Knicks teve ali o Mikal Bridges, teve a Anunoby, teve Jalen Brunson, teve Josh Hart. Então, dava para ganhar. Não ganhou. Perdeu, 5ª derrota do Knicks em casa. Mas assim, muito mais mérito do Magic do que demérito do Knicks também. Importante falar isso. O Magic ontem se superou, como tem se superado, né, durante toda a temporada. É realmente algo admirável essa resiliência absurda desse time do Magic. Que time, cara. Que time é o Orlando Magic. Seguindo, tivemos a vitória fácil do Indiana Pacers contra o Brooklyn Nets, né, jogando em Brooklyn. Indiana venceu por 103-99, jogo muito tranquilo para Indiana. O Brooklyn. Cara, eu até vi o Pisou na Linha comentando isso e eu achei curioso, mano. Você abre aqui a escalação do Brooklyn de ontem. Mano, você pega aí um fã casual, ele não conhece nem... Talvez ele não conheça nem 3 jogadores aí do Brooklyn de ontem. Ó, o Brooklyn ontem, né, os caras do Brooklyn que jogaram ontem foram Ziaire Williams, Noah Clowney, Nick Claxton, Tyrese Martin, Keon Johnson, Jalen Wilson, Derek Whitehead. Tinha esperança nesse moleque no draft, hein? Tinha muita esperança nesse moleque no draft. Tuzan, Evie Bowman, Darren Sharp e Reese Beckman. Na moral, você pega aí um desavisado, cara, ele não vai saber nenhum nome desse time do Brooklyn. Impressionante, cara. Impressionante o que o Brooklyn Nets virou, cara. Meu Deus do céu. Mas enfim, o Indiana não tinha nada a ver com isso. Pegou esse Brooklyn, sapecou aí 113-99. Tyrese Haliburton ontem teve mais um jogo muito bom. 23 pontos, 8 assistências, 4 bolas de 3 convertidas. Atuação muito forte do Haliburton. Haliburton que vem numa sequência muito boa de jogos. Né? Os últimos 3, 4 jogos aí do Haliburton foram muito bons. E, coincidência ou não, nos 3 jogos o Pacers ganhou. É aquilo que eu falo, né? O sucesso do Pacers é totalmente atrelado à boa fase do Haliburton. Se o Haliburton tá bem, o Pacers tá bem. Se o Haliburton tá mal, o Pacers tá mal. A gente vê muito isso. A gente está vendo muito isso nessas últimas semanas. Haliburton numa crescente, jogando bem. E o Pacers acumulando bons resultados. Então, Pacers venceu bem. 10ª vitória do Pacers nos últimos 14 jogos. A 19ª vitória do Pacers na temporada. Pacers voltando a ter campanha positiva. E o Brooklyn segue aí perdendo. O Brooklyn tá fazendo o que tem que fazer, tancando, 23ª derrota. E a tendência é só perder mais e mais, ainda mais, né, com esse elenco de jogadores criados pela 2K, né? Parece que a 2K fez aí uns jogadores aleatórios e botou na mão do Jordi Fernandes. Seu Dutch, cara, surreal. Enfim, seguindo, tivemos o jogaço entre Chicago Bulls e San Antonio Spurs. O jogo aqui foi realmente absurdo de bom. Puta jogo. San Antonio jogando ali fora de casa. Conseguiu liderar o jogo pela esmagadora maior parte do tempo. Esmagadora maior parte do tempo. Existe essa expressão? Tá correta essa expressão? Não sei.
por viés das dúvidas, vou corrigir. O Spurs liderou pela maior parte do tempo, né? Tiro esmagadora. Liderou pela maior parte do tempo, né? Sendo exato, o Spurs liderou por 46 minutos e 23 segundos, cara. O Spurs liderou o jogo por todo esse tempo. Só que no fim, na hora de girar a faca, como diria Maestro Júnior, o Spurs vacilou. O Spurs não conseguiu girar a faca. E o Chicago Bulls, tendo ali Zach LaVine brilhando e tendo principalmente o Kobe White brilhando ali no clutch, Chicago Bulls conseguiu uma parcial de 32-15 no último quarto e conquistou uma grande vitória jogando em casa. Uma vitória gigante no United Center, 114-110 foi o placar. Essa foi a 17ª vitória do Chicago Bulls, a 7ª jogando em casa. E, mano, que final de jogo do menino Kobe White, hein? Kobe White que desde a temporada passada vem numa crescente, né? Vem se consolidando como um dos líderes aí desse Chicago Bulls. Ontem o final de jogo dele foi uma coisa absurda. As duas últimas jogadas dele ali, né? A bandeja em cima do Embi e depois o pôster em cima do Wembanyama, foram duas jogadas absurdas, cara. O pôster dele em cima do Embi foi talvez a enterrada do ano até aqui. Né? Enfrentando o Embi, que no jogo meteu 8 tocos. Cara, ele foi pra cima e não quis nem saber, irmão. Muita personalidade, muita agressividade. E a vitória vai muito na conta do Kobe White. Zach LaVine jogou muito, 35 pontos, 8 assistências, 10 rebotes, flertando ali com o triple-double. Jogou muito. Mas o Kobe White foi o cara da vitória, mano. 23 pontos, 4 steals. E a jogada do jogo. O pôster em cima do Embi foi a jogada do jogo e, como eu disse, talvez tenha sido a enterrada do ano. A do ano, com certeza foi, porque a gente tá no dia 7, né? Então foi a enterrada do ano. Mas talvez tenha sido a enterrada da temporada, mano. Absurda, cara. Absurda a enterrada. E vitória gigante, mano. Grande resultado do Chicago. E uma derrota frustrante pra San Antonio, né? Vencendo o jogo, dominando a partida ali. O time vai lá e me toma uma virada dessa, cara. Frustrante. Frustrante. O Embi fez um ótimo jogo no geral. 23 pontos, 14 rebotes, 8 tocos. Jogou pra caralho. No fim ali ele não foi tão bem. Não foi tão bem. Mas no geral ele jogou bem. O Chris Paul fez um jogo interessante também. Só que, mano, vacilaram. A verdade é essa. Vacilou. E o Chicago Bulls, que não é um bobo, tá? O Bulls não é bobo. O Bulls não é um time de sacanagem, não. O Bulls tá jogando a vera. Tem seus problemas? Tem. Mas é um time que tá competindo. E aí, velho, o Chicago foi lá, aproveitou e papou mais uma vitória. Belo resultado do Chicago Bulls. Belíssimo resultado. Depois tivemos aí o duelo de desfalcados, né? Entre Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks. Dois times aí sofrendo muito com lesões. Dallas sem Luka, sem o Curry, e por conta de um problema, hérnia de disco, se não me engano, vai ficar fora por umas 2 semanas. Desfalque gigante aí pra Dallas. E o Memphis tá sem Ja Morant, tava sem o Desmond Bane ontem. Enfim, todos os desfalques que já são normais aí pra Memphis, né? Então tivemos aí o duelo de desfalcados e no fim venceu o Memphis. Né? O Memphis que já tá tendo... Já tá calejado, né, com os desfalques. Né? O Memphis já tá acostumado a jogar desfalcado. Venceu e venceu bem a equipe do Dallas por 119-104. JJJ ontem teve um dos seus melhores jogos na temporada. 35 pontos, 13 rebotes, 3 steals. Uma atuação gigante do JJJ, que tem feito uma temporada absurda. Inclusive é um nome que tá passando meio que batido na discussão de All-Star. Acho que ele não vai pro All-Star, tá? Acho que ele não vai. Mas a temporada dele é fantástica. Na minha opinião, na minha humilde opinião, ele tá tendo uma temporada melhor do que a temporada onde ele foi All-Star.
né, o JJJ, ele foi All-Star. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ele foi All-Star na temporada... Não dá pra especificar, né? Deixa eu ver. JJJ. Grizzlies. All-Star. Ele foi All-Star em 2023. O JJJ. Em 2023 ele foi All-Star. Segundo aqui a Wikipédia, que não é a melhor fonte do mundo, mas é o que a gente tá tendo no momento. Nessa temporada em questão, ele teve 18,6 pontos de média, 6,8 rebotes, chutando 35%, 35,5% para 3, tá? Esses foram os números dele como All-Star. Nessa temporada, ele tá tendo 22,7 pontos de média, melhor marca dele na carreira. Ele tá chutando para 49,5% no geral e 35% para 3. Seus melhores números também na carreira. Um dos seus melhores números. Ele já teve temporadas melhores, mas ainda são números absurdos. Tá tendo 6,3 rebotes de média, segunda melhor marca dele na carreira. 2 assistências de média, segunda melhor marca dele na carreira. Com 1,5 roubadas de bola de média. Melhor marca dele na carreira. Deixa eu só pegar aqui o número de blocks. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Em termos de tocos, essa é... ele já teve temporadas bem melhores em relação a tocos. Tá tendo 1,6 tocos de média. Não é a melhor marca dele. A melhor marca dele foram 3 tocos de média, que foi no ano que ele foi All-Star. E no ano que ele foi Depoy, né? Ele foi Depoy também nesse 22-23. 22-23? Acho que foi 22-23, onde ele foi Depoy, exatamente, 22-23. Então, assim, são números absurdos, cara. E é um cara que ninguém tá falando pra All-Star. É que é foda, né? Big All-Star no Oeste é complicada a disputa. Anthony Davis, Jokic, Sabonis, Wemby. É complicada, a disputa é foda. Mas eu acho que o JJJ ele merece pelo menos ser mais mencionado, mano. A temporada geral dele é muito boa. Ofensivamente, pra mim, é o melhor JJJ que eu já vi, tá? Ofensivamente é o melhor JJJ. E defensivamente ele ainda tá impactando muito. Não tá sendo o nível de Poi, mas ele tá jogando demais, cara. E eu acho que ele merece mais destaque. Ontem foi absurdo. Foi o grande nome do Grizzlies. Jalen Wells também jogou demais. 17 pontos e 11 rebotes pro novato. E pra mim, fortíssimo candidato a Rook of the Year. Luke Kennard foi muito bem, com 13 pontos. Jay Huff vindo bem do banco. Baita jogo, cara. Baita jogo do Memphis. E no Dallas, cara, o Dallas foi bem também, tá? Não acho que foi um jogo péssimo do Dallas. Defensivamente, o Dallas deixou muito a desejar. Ainda mais depois ali da lesão do Daniel Gafford. Mas ofensivamente, o Dallas até que teve ali seus destaques. PJ Washington, 17 pontos com 10 rebotes. Najee Marshall com 16 pontos. Derrick Lively com duplo-duplo de 14 pontos, 12 rebotes e 3 tocos. Klay Thompson ali com 15 pontos. Dado o contexto, né, da perda de seus 2 principais playmakers, acho que o Dallas até conseguiu competir minimamente. Só que a perda de Kyrie e Luka, ela é muito grande, mano. E diferente do Memphis, que já tá acostumado a jogar sem o Ja Morant e tal, o Dallas ainda não tá tão acostumado a jogar sem Luka e Kyrie. Dá pra entender o porquê da derrota do Dallas e o porquê da vitória do Memphis, né? É justificável. Vamos lá, pra encerrar. Tivemos o Minnesota batendo a equipe do Clippers por 108-106. Jogo bem bom, tá? Jogo bem bom. O Minnesota começou ali o jogo... começou bem ali o jogo e tal. Fez ali um segundo quarto e principalmente um terceiro quarto muito bons. Anthony Edwards jogando pra caralho. 37 pontos, 8 assistências. Jogou muito bem o Anthony Edwards. 7 rebotes. O Clippers conseguiu virar a partida, conseguiu voltar pro jogo ali com o Norman Powell, com o James Harden ali aparecendo, o Zubat também foi bem. Só que no fim, o Anthony Edwards brilhou, foi muito bem ali no clutch e garantiu
a vitória, né? Anthony Edwards terminou com 37 pontos, 13 pontos no último quarto. E Minnesota garantiu aí o resultado. 18ª vitória do Minnesota na temporada. Volta a ter campanha positiva. E o Clippers, apesar de ter tido ótimos momentos na partida, sofreu sua 16ª derrota. Clippers que ontem, de novo, teve o Kawhi Leonard em quadra. Não foi tão bem. 8 pontos em 21 minutos. Mas o mais importante nesse momento é ter ele em quadra. É ter ele ali pegando o ritmo. É ter ele ali né, sentindo de novo, né, a sensação de jogar basquete. Depois de meses fora, o importante pro Kawhi é estar em quadra. Não foi tão bem, mas só de ter ele ali já foi uma vitória pro Clippers. Destaques aí do Clippers: Ivica Zubac, 17 pontos, 16 rebotes, 6 tocos. Jogou pra caralho o Zubac. James Harden, 22 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Jogo muito bom, mesmo sendo muito bem marcado ali pelo McDaniels. Norman Powell, 25 pontos, sendo muito importante ali na reação do time. Então o Clippers foi bem, cara. É que o Minnesota teve aí o Anthony Edwards destruindo. E quando o Anthony Edwards para de reclamar e começa a jogar, ele é muito foda. A verdade é essa. A declaração dele ali reclamando das dobras em cima dele foi uma declaração horrível. Declaração de merda, na minha opinião. Falei aqui, foi um chororô que não precisava. Mas em quadra, mano, eu acho que em vários momentos, fora das quadras, o Anthony Edwards ele vacila, tá? Em declarações, em algumas provocações que ele faz, eu acho que ele dá umas vaciladas. Mas dentro de quadra ele é monstruoso, mano. Ele é um absurdo. E ontem ele jogou pra caralho. 37 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, 6 bolas de 3, 13 pontos no último quarto. Lidando bem com as dobras. Explorando bem as dobras. Jogou muito, mano. Jogou muito. E garantiu a vitória do Minnesota. E pra encerrar esse nosso bloco de resumo da rodada, falar sobre o jogo maluco que tivemos entre Miami Heat e Sacramento Kings, cara. Esse jogo foi doideira, hein? O jogo foi doideira, velho. Foi o jogo que encerrou a rodada. E é igual eu falei no começo do episódio, mano. Quem parou pra ver esse jogo, com certeza se atrasou pro serviço hoje. Porque foi um jogo que foi terminar só ali pelas 3 da manhã. Porque foi um jogo de 2 prorrogações. O Miami começou ali o jogo melhor, com o Tyler Herro muito bem. No começo ali do quarto período, Miami chegou a colocar 15 ali de vantagem. Nikola Jovic começou bem ali o último quarto. Então tudo estava caminhando para uma boa vitória do Heat, uma vitória que seria muito importante nesse momento aí de divórcio, né, com o Jimmy Butler. Seria importante Miami ganhar, até porque o time vem numa sequência bem ruim. Só que aí, velho, na hora de fechar o jogo, o Miami vacilou, né? O Miami parou de produzir, o Kings conseguiu executar uma marcação muito boa no final do jogo, e aí muito mérito pro Keon Ellis. É um cara que, não sei porquê, não jogava com o Mike Brown. Sinceramente, eu não consegui entender o porquê que o Mike Brown meio que ignorou o Keon Ellis nessa temporada. Só que aí com o Doug Christie, ele tem jogado mais e ontem ele foi crucial, mano. Executou a marcação absurda no final ali do quarto período. O Kings, conseguiu reagir, forçou a prorrogação. E aí, velho, nas prorrogações foi doideira, né? Porque na primeira, o Miami teve a chance de fechar o jogo, né? Faltando ali uns 3 segundos. O Jaime Jaquez Jr. foi para a linha do lance livre, tendo a possibilidade de colocar 3 pontos de vantagem. Miami estava ganhando por 1. Ele errou os 2 lances livres, vacilou. E aí, faltando menos de 1 segundo para acabar, o Keon Ellis foi para a linha do lance livre, com a chance de virar o jogo. Só que ele errou também um dos lances livres, acertou o segundo, mas errou o primeiro. E aí, fomos para a segunda prorrogação. E aí brilhou a estrela do DeRozan, né? O DeRozan, que tem feito uma temporada, cara, decepcionante. Ele, Paul George, são 2 caras que têm decepcionado muito nessa temporada. Ontem ele não decepcionou.
apareceu muito bem na segunda prorrogação, marcou 9 pontos, terminou o jogo com 30 e foi o grande herói do Kings ontem. O Kings conseguiu sua 5ª vitória seguida, 123-118. Sacramento, pós demissão do Mike Brown, tá, cara, jogando muito melhor. Defensivamente, principalmente, o time tem mostrado uma evolução muito boa. Muito boa. E, cara, Kings voltando aí à disputa, cara. Voltando à disputa. 18ª vitória do time. Como eu disse, a 5ª vitória seguida. O Kings hoje tá a um jogo do Spurs. Entendeu? E, velho, o time tá numa crescente muito boa, mano. Muito boa. E é o que eu questiono. Será que o problema era o Mike Brown? E aí a demissão dele, só o fato dele ter sido demitido já mudou o time? Ou será que é dedo do Doug Christie? Será que é o trabalho do Doug Christie? Não sei. O fato é que o time tá melhor. Tá jogando mais, tá numa crescente. Sabonis ontem, falei do DeRozan, falei do Keon Ellis. Sabonis também merece muitos elogios, cara. Triple-double de 21 pontos, 18 rebotes, 11 assistências. Jogou muito bem. Malik Monk também, 23 pontos. Malik Monk crescendo muito na mão do Doug Christie. Jogando bem com o Doug Christie. Keegan Murray voltando a jogar bem. 14 pontos, 12 rebotes, 4 bolas de 3 pra ele. E de novo sem o De'Aaron Fox, né, mano? De'Aaron Fox segue fora e mesmo assim ganhando. Mesmo assim ganhou, então, cara, melhora significativa mesmo aí do Kings, mano. Temos que elogiar demais o nosso querido Sacramento. E Miami, crise, né? O time não para de perder, não consegue engrenar. 17ª derrota, o time tá a uma derrota de voltar a ter campanha negativa. Crise. Crise total, tem toda aí a questão aí do Jimmy Butler ainda que não se resolveu. Tá foda. O torcedor do Heat com certeza está sofrendo nessas últimas semanas. Tá difícil. Tá bem difícil. Enfim. Sobre os jogos de ontem. Era isso que eu tinha pra falar. Acho que não deixei nada pra trás. Vamos então agora, pessoal, pra nossa... pro nosso giro de notícias, né? Separei aqui algumas notícias que saíram e vou comentar sobre elas com vocês. Só rodar a vinheta aqui e já vamos começar. Beleza então, pessoal, vou abrir, né, nosso bloco de notícias, trazendo uma notícia de agora. Acabou de sair a notícia. Uma notícia muito boa pro New Orleans Pelicans, né? Em meio a todo o caos que tem sido o ano do Pelicans, principalmente aí esses últimos meses, finalmente temos uma notícia boa, que é a notícia da volta do Zion Williamson, né? Foi confirmado pelo próprio Pelicans que o Zion joga hoje, tá? O Zion joga hoje contra o Minnesota. Primeiro jogo dele desde o dia 6 de novembro. Desde o dia 6 de novembro ele sofreu uma lesão na coxa e desde o começo de novembro ele não jogava. E hoje ele volta. Hoje ele volta, não sabemos se vai ter minutagem reduzida, se vai jogar o jogo inteiro, não sabemos. O fato é que ele joga e é uma baita notícia pro Pelicans, né? Claro que tem aí a questão da Copa Cooper Flag, né? O nosso querido Rugal aqui até comentou, né? Vai ferrar o projeto Cooper Flag. De fato, existe essa possibilidade, porque o Zion é saudável. Ele é um cara que dá vitórias pro time. Uma coisa que a gente não questiona é a qualidade do Zion. É a capacidade dele de impactar no jogo. Isso é algo inquestionável. O Zion é um jogador absurdamente impactante. É um cara que muda o jogo. É um cara que muda o time. Ele é um bizarro da bola. A questão é sempre a saúde dele. Então, talvez, com a volta do Zion, o projeto Cooper Flag fique comprometido. Porém,
não tem como olhar pra volta do Zion e falar que é algo ruim, pelo amor de Deus. Nenhum torcedor do Pelicans vai olhar com maus olhos a volta do Zion. Até porque, vamos supor, tá, que o Pelicans esteja já... A diretoria já decidiu, ó, a gente vai pro Cooper Flag. A gente quer o Cooper Flag, vamos pegar ele e vamos reconstruir o time. Ter o Zion jogando é muito bom nesse sentido, porque pode ser que ele renda coisas boas nessa trade deadline. A possibilidade do Pelicans trocar o Zion nessa temporada, ao meu ver, ela existe. E eu já vi muito insider falando sobre isso também. O Pelicans considera sim a troca do Zion. Então, se por um lado a volta dele pode ferrar o projeto Cooper Flag, porque ele é um cara que vai render vitórias pro time, não tem como, ter ele de volta também pode ajudar no projeto Cooper Flag, porque ter ele jogando bem e tal, faz com que o Pelicans tenha em mãos um cara capaz de render 2 ou 3 firsts numa troca. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o Zion saudável e jogando bem, chegando ali em fevereiro jogando, irmão, se o Pelicans quiser trocar ele, vai conseguir umas 2, 3 firsts por ele. É um risco, né? Algum time dar 3 firsts pelo Zion é um risco. É um risco. Mas eu vejo alguns times correndo esse risco. Alguns times, por exemplo, eu consigo enxergar o Brooklyn Nets trocando, né, 3 firsts pra ter o Zion, pra ter ele liderando o projeto do Brooklyn. Eu vejo, por exemplo, o Houston dando meio que um all-in no Zion. Eu consigo ver o Warriors fazendo uma loucura pelo Zion também. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que a volta do Zion pode atrapalhar o projeto Cooper Flag, também pode ajudar. Porque pode render muitos ativos numa troca em fevereiro. Então, eu vejo com ótimos olhos a volta do Zion. Tô muito feliz por ver o Zion de volta. É um dos jogadores que eu mais gosto de assistir. E vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. E é muito legal ver ele voltando, já enfrentando o Anthony Edwards, né? Um duelo vai ser bom pra caramba. Mídia pra caralho. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Então, o Zion está de volta, meus amigos. Menino Zion irá praticar o basquetebol nessa terça-feira. Ótima notícia. Ótima notícia. Indo agora, rapaziada, pra questão Jimmy Butler. Vamos aqui atualizar a novela Butler. Tivemos algumas informações saindo, tá? Peguei aqui esse post do Pisou na Linha, onde eles meio que eles fizeram um resumo de tudo que saiu em relação ao Jimmy Butler. Vamos lá. Primeiro, informação do Brian Windhorst. O Phoenix Suns está ativo na tentativa de negociar o ala armador e segue procurando acordos, né? O ala armador em questão é o Bradley Beal. Em meio à situação de Jimmy Butler, eles são o único time que tem interesse em dar a super extensão procurada pelo ala na próxima temporada. Porém, com a ideia de que Butler não vai renovar imediatamente com ninguém, as ofertas que chegam a Miami estão fedendo. Ou seja, segundo o Windhorst, o Phoenix tem interesse em trocar o Bradley Beal, quer trocar ele. O Jimmy Butler seria um alvo, seria uma possibilidade. Ele até fala que o Phoenix seria o único time disposto a dar uma extensão máxima pro Butler, que é o que ele quer. Só que, e aí falando do lado de Miami, as ofertas que estão chegando em Miami nesse momento não são boas, né? São ofertas que fedem, porque o fato do Butler não ter renovado ainda, não ter contrato garantido, né? Para a próxima temporada, lembrando que ele tem uma player option para a próxima temporada e ele já avisou que vai negar a player option e vai pro mercado. Isso tem tirado muito do valor de mercado do Butler. Então Miami não tá recebendo propostas tão boas assim, tá? E aí segue aqui o relatório, informação agora do Charania.
Além de tudo isso, o Phoenix tem a impossibilidade de incluir mais do que um jogador em trocas, por conta da questão do teto salarial. O Phoenix tá no second apron, acho que é. Miami não tem qualquer interesse em aceitar Bradley Beal como retorno, e tudo depende de um terceiro time. No caso, esse time aceitaria Beal e renderia ativos para Miami. Então, segundo o Charania, o Phoenix quer trocar o Bradley Beal, mas aparentemente o Heat não tem interesse no Beal. Não quer o Bradley Beal. E aí, para fazer essa troca acontecer, teria que envolver um terceiro time. E aí o terceiro time pegaria o Bradley Beal, daria ativos para Miami, e aí faria a troca ali acontecer de alguma forma. Assim, cara, sendo sincero sobre essa questão Jimmy Butler no Phoenix Suns, eu consigo ver essa troca acontecendo, mas só se o Bradley Beal deixar. No fim de tudo, a troca do Bradley Beal, quem decide é ele, mano. O Phoenix Suns pode querer trocar o Beal, o Phoenix Suns pode arrumar um terceiro time disposto a receber o Bradley Beal, mas no fim, meu parceiro, quem vai decidir se ele vai ou não ser trocado é ele mesmo, porque ele tem o veto da troca. Entendeu? Então, apesar de eu enxergar o mundo onde o Jimmy Butler vá pra Phoenix, eu acho muito difícil disso acontecer por conta dessa cláusula de veto de troca. Entendeu? E aí tem outra questão. Vamos supor que o Bradley Beal chegue e fale, ó, beleza, Phoenix, quer me trocar? Eu aceito ser trocado. Eu aceito ser trocado. Quem é que vai querer o Bradley Beal, mano? Com esse contrato? Porque assim, o Washington Wizards ter conseguido despachar o Bradley Beal, ter conseguido convencer o Phoenix Suns de que seria uma boa ideia pegar o contrato do Bradley Beal, já foi uma proeza. Já foi uma proeza absurda. Conseguir fazer isso pela segunda vez, né? Um time conseguir trocar o Bradley Beal com esse contrato pela segunda vez é algo muito difícil de ver acontecendo. É muito difícil, porque... E aí, sendo sincero, mano, eu não vejo o Miami Heat, por exemplo, pegando o Bradley Beal, porque ele não é um cara que te garante nada. É bom jogador? É bom jogador. Não tô falando que ele é ruim. Ele é bom jogador. Mas pra mim é isso. Sempre achei o Bradley Beal um cara bem superestimado. Nunca achei ele um cara, nossa, fantástico. Nunca achei. Sempre achei ele um bom jogador. E para por aí. É um cara que eu jamais gostaria de ter como líder do meu time. Pô, se o Bradley Beal fosse franchise player do meu time, cara, eu ia estar em desespero. Eu ia estar em desespero. Porque além de ser um jogador que oscila muito, é um cara que toda hora tá machucado, mano. Então, sendo sincero, eu não vejo o Miami Heat topando uma troca Jimmy Butler e Bradley Beal. Não vejo. Não vejo. E essa questão de arrumar um terceiro time pro Bradley Beal, eu também acho difícil, porque qual time, sendo sincero, mano, qual time hoje pegaria o Bradley Beal com esse contrato, mano? O Bradley Beal, quero ver quanto tempo de contrato não dá falta. Ó, Bradley Beal contract. Cara, o Bradley Beal, ele ainda tem, ó, vamos lá. Se o Spotrac me ajudar, eu vou conseguir passar a informação pra vocês. Conseguiu. Cara, o Bradley Beal, mano do céu, o Bradley Beal tem contrato até 25, 26 e tem player option em 26, 27. Uma player option que obviamente ele vai aceitar, porque ele não vai conseguir um outro contrato desse. É uma player option de 57 milhões. E tem a cláusula de veto de troca que, independente dele aceitar ser trocado agora ou não, a cláusula segue. Ou seja, vamos supor que... Pensar aqui, aleatório. Porra. Indiana Pacers, vai. Vamos supor que o Indiana Pacers entra na loucura e resolve entrar nessa troca. Indiana chega ali, manda ativo pro Heat, o Heat pega esses ativos, manda pra Phoenix, Phoenix manda o Beal pra Indiana e aí faz essa operação.
O Indiana, além de ter que lidar com o contrato do Bradley Beal e lidar com as lesões e com as oscilações dele, não poderia trocar ele caso dê merda, porque ele ainda pode vetar a troca. A cláusula de veto de troca, ela acompanha o Bradley Beal até o fim de contrato, então... Mano, eu não consigo... De coração, velho, desculpa, eu não consigo enxergar hoje um time topando essa loucura, porque se fosse pelo menos o último ano de contrato do Bradley Beal, eu acharia... Daria pra enxergar um contexto, porque beleza, é um contrato horrível, mas é só mais um ano. Depois do ano, pô, vai abrir espaço no cap, aí você consegue investir em outros jogadores, consegue usar esse dinheiro em outros caras, aí beleza. Mas ele ainda tem um ano garantido do contrato e tem player option, que ele vai aceitar essa player option, é óbvio que ele vai aceitar essa player option. Então, mano, assim, eu, de coração, não consigo ver o Phoenix conseguindo trocar o Bradley Beal. Não consigo ver. E aí, por conta disso, eu não aposto R$1 na ida do Butler pra Phoenix. Sinceramente. Não consigo. Porque sem trocar o Bradley Beal, o Phoenix não consegue o Butler. Não consegue. Não consegue. Então, eu já... Sinceramente, já larguei o... Eu nunca entrei nesse barco, né? Mas eu já abandonei total a ideia de Jimmy Butler em Phoenix. Não acho impossível, porque existe um cenário improvável de acontecer, mas eu acho muito difícil. Muito difícil, tá? Então, tem aí essas informações. E aí, saiu agora há pouco também uma informação do Chris Haynes, de que o Jimmy Butler, ele não teria interesse em ir pro Memphis Grizzlies, que é um time que tem sido muito especulado e tal, sobre como um time que poderia pegar o Jimmy Butler. O Chris Haynes fala que o Butler não tem interesse de jogar em Memphis. E, segundo o Chris Haynes, o Memphis e outras equipes foram avisadas que não vale a pena tentar uma troca pelo Butler. Né? Meio que estaria acontecendo o mesmo que rolou com o Damian Lillard. Pra quem não se lembra, quando o Damian Lillard pediu pra ser trocado do Blazers, o agente dele teria ligado para as franquias falando que, ó, sei que você tem interesse no Lillard, tal, mas ele não quer jogar no seu time, ele só quer jogar no Heat, tá? Então nem adianta fazer proposta, porque o Damian Lillard não vai jogar no seu time, ele vai jogar de má vontade. Se você trocar por ele, ele vai forçar a troca. Então nem vale a pena. Saiu informação inclusive do próprio Chris Haynes, de que o agente do Lillard fez isso na época. Acabou que no fim ele acabou indo pra Milwaukee, não foi pra Miami como ele queria, mas isso teria rolado. E parece que tá rolando a mesma coisa com o Butler. Ele tá ligando, ele não, né? Óbvio, os representantes dele estão ligando aí pra alguns times e falando, ó, nem faz proposta porque ele não quer jogar aí. Fez isso com o Memphis e aparentemente fez isso com outras equipes. Quais são essas outras equipes? Não sabemos. Mas aparentemente é o que tá rolando. E aí o Pisou na Linha até fala, né, que isso aqui é sacanagem. Eu também acho. Eu não gosto disso, tá? Uma coisa é o jogador pedir troca. Eu acho, cara, eu acho que é do game. Eu sei que muita gente não gosta, acha que é uma atitude feia do jogador pedir troca, enfim. Tem gente que não concorda que o jogador possa pedir troca. Eu acho que o cara pode pedir troca e tá tudo bem. Tá insatisfeito? Não quer ficar? Pede troca e beleza. Agora, você tirar, né? Tirar possíveis parceiros de negociação dessa forma, aí eu discordo, porque aí já é sacanagem com a franquia. O que eu quero dizer com isso? O Miami já não tem muito poder de negociação aí. Porque o Butler, por ter pedido troca numa coletiva, ele deixou claro pra toda a liga que ele não vai ficar no Heat, que ele não quer mais jogar no Heat. Ou seja, o valor de mercado do Butler já caiu.
já caiu. Porque, por que... O pensamento das outras equipes, né? Por que eu vou oferecer um caminhão de coisa por um jogador que já falou que não quer ficar no time onde ele tá? Não quer ficar ali? Vou oferecer isso aqui. Se eles não aceitar, em algum momento o Heat vai ter que aceitar a proposta que tiver ali na mesa, porque ele não quer ficar ali. Então não vou oferecer os melhores ativos que eu tenho. E aí entra na informação de que foi dada de que o Heat só tá recebendo proposta ruim, porque é isso. A partir do momento que um jogador fala pro mercado que ele não vai ficar no time onde ele tá, o poder de barganha do time já cai muito, né? Então o Butler já tirou o poder de negociação do Heat. E aí ele ligar para outras equipes que teriam interesse nele e falar, não vou jogar aí, não quero jogar aí, nem adianta fazer proposta. Aí tá tirando o mínimo poder de barganha que o Heat ainda tem. Então eu acho que é uma atitude muito sacana. Muito sacana, tá? Assim como eu achei uma atitude sacana por parte do agente do Lillard quando ele fez isso, eu também acho que é sacanagem aí, mano. É sacanagem com a franquia. Não sei se é verdade, tem que ver se isso é real mesmo. Mas partindo do princípio de que seja verdade, eu acho que o Butler tá de sacanagem, porque aí o Heat vai fazer o quê? Aí o Heat tá totalmente refém. O Heat já tava refém antes, e com ele fazendo isso, fica ainda mais refém. Entendeu? Então, eu acho uma atitude feia, mano. Coração, eu discordo muito dessa atitude. Se tiver mesmo rolado isso, eu acho que o Butler... Assim, eu acho que o Butler tá se esforçando demais pra ferrar com toda a relação que ele tem com a franquia. De coração, eu vejo muito torcedor... assim, não tendo mágoa do Butler. Eu vi muito torcedor do Heat falando que não, apesar de tudo, é um cara que fez tudo pelo time, se entregou e tal. E de fato ele fez isso tudo. Ele foi um cara que carregou o Heat pra 2 finais. É um fato. Então, tem muito torcedor que mesmo com o Jimmy Butler fazendo todo esse escarcéu, pedindo troca e tal, tem muito torcedor que mantém a imagem do Butler intacta no Heat. Agora, se ele estiver fazendo isso mesmo, mano, ele tá fazendo um esforço gigante pra fazer com que esse torcedor, tipo assim, destrua total a idolatria que tem por ele, porque é uma atitude muito feia. É uma atitude muito feia. É sacanear realmente a franquia, mano. Entendeu? Então, sei lá, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda sigo forte no meu palpite de Golden State, tá? Sigo forte. Apesar de que eu tô começando a olhar mais pra possibilidade de Houston, tá? Hoje eu diria que Houston e Golden State são os mais prováveis aí a pegar o Butler. Até porque Memphis parece que vai sair da jogada porque o Butler não quer jogar lá, né? Então, hoje eu ficaria entre Warriors e Houston. Ainda aposto muito no Warriors, mas Houston tem cada vez mais crescido aí nas projeções para a nova casa do Butler. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas só para fechar, se isso estiver mesmo acontecendo, acho que o Butler tá vacilando. Mas enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. Pessoal que acompanhou aí o episódio inteiro, brigadão mesmo pela companhia de vocês. Obrigado por estar comigo nessa terça-feira. E é basicamente isso, né, gente? É isso. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Tamo junto. Abraço e tchau, tchau, turma.